Então, já foi a época que sexta-noite a gente caía na gandaia, né, gente? Agora a gente fica aqui procurando o que fazer, vendo live dos outros. Mas os bons tempos voltam, ainda voltaremos a fazer muita festa, um dia essa pandemia acaba, né? E vamos ver se a gente aproveita para essa experiência para amadurecer, né? Para crescer, para criar alguma coisa, sempre tentando se reinventar, né? Eu queria, esse assunto que eu queria trazer hoje para vocês, eu fiz um post hoje falando um pouco, porque eu recebi uma propaganda, né, muita gente, quando a gente começa a ter uma certa, assim, um número expressivo de seguidores no Instagram, começam a aparecer umas propostas assim, as pessoas te procuram no direct e fazem ofertas de coisas e tal. Então, uma das coisas que me chama a atenção, não pelo produto em si, que achei totalmente imprescindível, desinteressante, mas pelo enfoque que eles fizeram, né? É isso, conforto, segurança e praticidade para uma coisa que eu não precisava para porra nenhuma, para coisíssima alguma, né? Então, isso me fez refletir um pouco sobre são palavras, são frases que eu escuto muito no meu dia a dia, né? A praticidade, a pessoa que procura segurança porque quer se esconder do estresse, da ansiedade, da insatisfação do dia a dia, né? E uma coisa que eu sempre gosto de apontar, né? Porque as pessoas relatam sempre, estou muito estressado. E a gente, eu acho que usa um pouquinho, a gente tem um pouco, nós todos seres humanos, eu acho que temos, né, os cacoetes, umas frases feitas, e coisas que a gente ouviu em algum lugar que achou, por alguma razão, fazia sentido, ou que de tanto ouvir, acabaram meio que grudando no nosso, sabe, acabaram entranhando no nosso subconsciente, no nosso cérebro, e a gente fica repetindo, né, esse lugar comum, essa frase feita, que não faz o menor sentido, né, que não faz o menor sentido, mas a gente entra no esqueminha, a gente entra a maioria de nós, né, uma redoma, uma areazinha de conforto, família, amigos, trabalho, achando que aquilo tá bom, às vezes o trabalho não é tão bom assim, não é tão satisfatório, às vezes a família pode não ser tão acolhedora quanto a gente precisaria, às vezes os amigos são amigos, às vezes não são. E o que acontece quando algum desses pilares quebra ou por alguma razão a gente vem abaixo, né? Porque estamos muito fragilizados dentro dessa redoma, aquilo que nós achávamos que era uma zona de conforto não é, deixa de ser confortável e lá estamos nós sem nenhum tipo de proteção para a vida real, para o mundo de verdade. E enquanto isso, ficamos anos e anos e anos repetindo as frases feitas, repetindo que damos nuggets para as crianças por praticidade, repetindo como comemos tudo errado, porque meu Deus do céu, porque eu preciso, né? Eu preciso de um docinho, eu sinto necessidade, eu tenho que atender a minha necessidade, me acostumei com isso e não quero mudar, eu ouvi falar e também não quero ler nada sobre o assunto, não quero estudar, e a gente fica dentro dessa caixinha, e dentro da caixinha não se cresce, dentro da caixinha estamos sempre encolhidinhos com a tampinha por cima, a gente não cresce, a gente fica sujeito a essas mesmas coisas e a maioria das coisas que nos são oferecidas com conforto, segurança e praticidade engordam ou enfraquecem ou não servem para nada, né? Então, o que eu queria refletir um pouquinho com vocês hoje é sobre o fato da gente ficar repetindo frases ou comportamentos ou atitudes perante as coisas da vida
tentando talvez esconder outras coisas, tentando fugir de algum tipo de realidade que pode não estar enormemente satisfatória, ou a nossa vida não está tão maravilhosa assim que a gente precisa procurar satisfação em coisas pequenas, em coisas imediatas, tipo doce, tipo, sabe, é muito importante não entender por que você está se satisfazendo com comida. Se você não é uma foca, se você não é um cachorro, né? Um animalzinho para treinar, o que você faz? Você faz ele fazer um truque, e quando ele faz direitinho da comida, o bichinho come aquilo, se gratifica, né? E vai repetir aquele truque infinitas vezes, vai dar a patinha ou vai bater palminhas. As focas fazem isso para ganhar aquele peixe fresquinho. Já pensou que a gente pode estar se comportando dessa mesma maneira, que nós estamos condicionados a fazer várias coisas, de repente ficar num emprego que não é o emprego dos sonhos, de repente ficar numa relação que não está tão boa assim, e estamos escapando para a comida, porque a comida nos dá aquela satisfação imediata, aquela sensação de que aí por um minuto eu tenho meu docinho, eu tenho minha pizza, eu tenho minha Coca-Cola, e aí por aquele minuto fica tudo bem. Só que não fica, né? Só que não fica porque todos esses comportamentos são enormemente deletérios à saúde. Cada vez que nós nos gratificamos com comida, com certeza estamos nos gratificando com alguma coisa que faz mal à saúde. Mas eu só faço isso uma vez ao dia, só depois do almoço. Hoje em dia já temos estudos que provam que pior ainda do que manter níveis elevados constantes de insulina são esses rompantes, aqueles ataques de gula, aquele doce que você se dá de presente depois do almoço ou no final da tarde, aquele refrigerante que você toma, vou tomar um normal, como se tivesse alguma coisa de normal, ingerir uma lata de um líquido espumante que tem 7 colheres de açúcar lá dentro, isso não tem nada de normal, né, gente? Então, basicamente, vou raciocinar aqui com vocês o que é prático. Porque a gente acha que, por exemplo, comprar um nuggets pronto no supermercado é uma coisa prática, e fazer o mesmo trajeto, empurrar o carrinho do mesmo jeito, ir para o caixa, fazer fila, pagar e sair carregando um pacote do mesmo jeito, se você tivesse comprado um bom bife, que seria tão bom tanto para você quanto para as crianças. Então, praticidade, prático, vai ser exatamente a mesma coisa. Se você compra aquele macarrão instantâneo, você compra uma salada pronta, a praticidade é rigorosamente a mesma. Se você vai fazer uma carne 5 minutos na frigideira ou 10 minutos no forno, a praticidade é rigorosamente a mesma. O que nos leva a procurar esses produtos industrializados não é a praticidade. A praticidade é o que nos falam, né? Eu ouvi outro dia isso no alto-falante do supermercado enquanto eu estava fazendo compras. Se você gosta de praticidade, tem pizza de tal marca já pronta. Da onde uma coisa dessa? Isso não é praticidade. Isso está lá para você que está completamente, com todos os seus sentidos inundados por aquela quantidade de sabores artificialmente conseguidos lá naquela pizza, porque esses produtos industrializados, todos eles contêm sal, açúcar, glutamato monossódico, gordura hidrogenada e acidulante, porque aí estimula todo o teu paladar ao mesmo tempo. E o estímulo de sabor nas papilas gustativas emite estímulos para o cérebro e até o chamado circuito hedônico, uma parte do cérebro que é responsável por reconhecer o prazer e a vontade de comer e a vontade de fazer coisas prazerosas. Então, nesse momento, o cérebro, essa área do cérebro se inunda de dopamina, que é um neurotransmissor que provoca o desejo de mais, de querer mais. Então, quando a gente pensa em praticidade, ou quando a gente elabora esse pensamento, isso é prático. Que tal para pensar, peraí, prático porque se fritar 2 peitos de frango ou fazer um nuggets me daria o mesmo trabalho.
se em vez de fazer um macarrão instantâneo, prepara uma salada, que basicamente você pode comprar uma salada de folhas frescas, já lavada. Você coloca lá, abre uma lata de palmito e outra lata de aspargo e coloca tudo lá. E se você quiser ainda dar só um abacate com um pouquinho de suco de limão, vai te dar mais trabalho do que fazer, por exemplo, um macarrão instantâneo. E o macarrão instantâneo é basicamente o quê? Amido e aquele pozinho onde tem sal, açúcar, glutamato monossódico, etc., para estimular todas essas conexões neuronais que vão te provocar aquela sensação de você querer mais prazer, de querer mais esse prazer imediato que a comida dá. E nessa história de nós repetirmos, que dá aquela sensação de conforto, por que te dá aquela sensação de conforto? Porque te satisfaz de maneira imediata. Mas a que preço? Ao preço de daqui a poucas, não chega às vezes a hora, antes de uma hora você já está ansioso por fazer isso de novo. E ingerir mais amido, mais açúcar, mais sal e mais glutamato monossódico. Então vira um círculo vicioso do qual é muito difícil sair. Sobretudo se nós continuamos repetindo essa linha de raciocínio que não é de fato nossa, que foi imposta pela propaganda. É a propaganda que te diz que aquilo vai ser prático, quando você está circulando com teu carrinho no supermercado e tem uma voz lá que parece que vem do além, daqueles alto-falantes, dizendo assim, se você gosta de praticidade, tem a pizza tal em tal corredor. Você vai correr para lá com o carrinho. Por quê? Porque sabe que além da suposta praticidade, vai ter aquele estímulo de sabor extremamente exacerbado. Porque toda a comida industrializada não é feita para satisfazer a necessidade nutricional, é feita para satisfazer os sentidos e satisfazê-los muito além do que um alimento natural faria, porque aí você não tem praticamente mais opção. Você te põe em contato com isso quando você é criança, quando você é adolescente, e você passa a praticamente não ter mais opção do que isso para satisfazer os sentidos. Porque depois quem que já comeu, sei lá, uma pizza pronta, um salgadinho, vai achar depois graça num brócolis, numa folha de alface. Que é um truque, comer carne bem temperada, no ponto que você gosta. Faz um bife com a panela bem quente, não bota nada, não bota uma boa panela de ferro ou de aço, esquenta ela bem, taca um bife bem grosso lá, só com sal e pimenta, deixa ele ficar torradinho de um lado, vira para o outro, 4 minutinhos de cada lado, bota lá uma manteiguinha e umas ervas aromáticas. Aí sim você vai começar a alimentar os sentidos de uma maneira positiva. Porque enquanto ficarmos sujeitos na massa, no miojo, na farinha, no pãozinho, o círculo vicioso de pico de insulina, hipoglicemia posterior, mais desejo por farinha, mais desejo por amido, é uma coisa quase que incontrolável. Muitas pessoas relatam que o desejo por essas coisas é praticamente incontrolável. Então, uma maneira de lidar com isso é, primeiro, começa a treinar o teu paladar com outros sabores que também vão estimular, que não seja o doce. Deu vontade de doce, põe um pouquinho de sal na boca, hidrata bem, bebe muita água. Às vezes alguma coisa azeda como um limão, às vezes uma coisa amarga como um café preto. Ou vai no banheiro, bochecha qualquer coisa dessas de bochechar para a higiene bucal serve, porque ele tem um gosto mentolado muito forte. E por um tempinho, a gente desliga um pouquinho da vontade de doce. E se você começar a repetir esses mecanismos, né, aos pouquinhos você vai se distanciando, porque o que importa é você tomar distância, ficar cada vez mais tempo sem comer coisa dessas. Está com fome? Proteína, e de preferência proteína animal de qualidade. Acompanhar sempre um bom bife. Carne vermelha não inflama, carne vermelha não faz mal, carne vermelha não é proteína demais, carne vermelha é o que os seres humanos sempre almejaram como o suprassumo da alimentação. Por isso que os nossos ancestrais saíam em expedições enormes de caça, arriscando a vida para obter carne vermelha. Né? Dieta exclusivamente carnívora,
há quem faça, não é bem a minha linha nem a minha orientação, mas até acho que em alguns casos, sobretudo em homens que são muito rebeldes e que comem muito mal, que estão muito acima do peso e que gostam muito de churrasco, às vezes a gente pode até iniciar com uma temporadinha curta de carnívora exclusiva, porque aí o cara come picanha o dia inteiro e fica feliz da vida. Mas por que diversificar? E por que eu acho que tem que acrescentar vegetais, né? Demora meio quilo, ótimo. Por que eu acho que... Porque durante muito tempo nos contaram que os vegetais são necessários, né? Porque tem fibras, e porque tem vitaminas e minerais, e porque tem antioxidantes, tá? E durante um tempo nós acreditávamos, eu então que vim 20 anos atrás da terapia ortomolecular e tal, a gente acreditava que os antioxidantes eram, quer dizer, que o efeito das vitaminas e o efeito dos minerais era basicamente o efeito antioxidante e que por isso eram muito benéficos. Mas de talvez 15 anos para cá, começou a surgir uma teoria nova muito interessante. E é a teoria da hormese. O que quer dizer hormese, basicamente? Hormese é um termo que significa... Vocês já ouviram falar que o veneno está na dose. Então, que doses pequenas de determinadas substâncias, que seriam pequenas doses de toxinas, nos ajudariam a fortalecer, nos fariam aumentar o trabalho das mitocôndrias, né? E nos deixariam fortalecidos, como se fossem pequenas doses de veneno, né? Que deixariam a pessoa imune. Então, hoje em dia, já tem fortes evidências que indicam que coisas como as proantocianidas, né? Algumas vitaminas, elas teriam um efeito tão importante, hormético, muito mais do que antioxidante, quer dizer, elas seriam levemente irritantes, levemente tóxicas. Por exemplo, os brócolis, por exemplo, as couves, né? Elas não seriam propriamente nutritivas, elas seriam um pouquinho irritantes, seriam como se fosse tóxica em dose mínima, e essa mínima toxicidade fortaleceria nossas células. Esse é o fenômeno chamado de hormese, e quanto mais você lê sobre o assunto, mais fascinante ele se torna, né? Então, hoje em dia eu continuo achando que tem que comer vegetais, que tem que ter uma dieta, um prato colorido, além de uma boa porção de proteína animal, mas eu estou dividida entre o efeito antioxidante, que eu sempre considerei importante, e o efeito hormético, que eu estou aprendendo a considerar importante. Então, mas, de qualquer maneira, nós precisamos desses pequenos componentes, de todos e cada um deles. A nossa vida não pode ser só farinha e sabores artificiais, porque isso só tem uma maneira de acabar, que é na doença, e na doença séria. Porque 1 de cada 6 brasileiros está à beira ou já diagnosticado de diabetes. Isso é uma coisa pavorosa em termos de saúde pública, em termos não só uma tragédia individual, uma tragédia coletiva, e uma coisa que a muito curto prazo vai trazer muitíssimo mais problema do que já está trazendo, porque essas pessoas que estão nesse grupo, tem pessoas já com mais idade, tem pessoas já aposentadas, mas tem, infelizmente, uma multidão de gente abaixo dos 40 anos que já está nessas condições, já está pré-diabético. Então, a gente que ainda está em plena atividade, em pleno boom de trabalho. Você imagina essas pessoas em pouquíssimos anos, a quantidade, porque o diabetes não é brincadeira, gente. O diabetes é a primeira causa de cegueira, de amputação, é uma das maiores causas de degeneração cardiovascular. Não é brincadeira, não é, vou tomar um remedinho quando a minha glicose subir. Porque quando a tua glicose subir, quer dizer que as tuas células estão completamente resistentes à ação da insulina, e que faz 15 anos que você devia ter tomado cuidado. E poderia ter evitado toda uma catástrofe da sua saúde. Quando ela já se instaura, é muito mais difícil reverter. Pode ser revertida com mudança de hábitos? Pode, dependendo do grau de evolução, mas vai dar muitíssimo mais trabalho. Então, sempre que me perguntam assim, qual é o exame que todo mundo deveria fazer
Eu não estou nem tão preocupada assim com o colesterol. Eu acho que todo mundo deveria dosar sempre a insulina de jejum. E quando falo todo mundo, eu quero dizer todo mundo, incluindo crianças e adolescentes. Porque é catastrófico o número de adolescentes com insulina muito alta. Então, se esses indivíduos que eu estou falando, que hoje em dia têm 30, 40 anos e já estão praticamente na beira do diabetes, você imagina essa geração que está com esse quadro aos 13, 14, 15 anos. Né? A Rosa está perguntando sobre o ácido úrico, se pode comer carne vermelha. Então, a maioria, tá, de casos de hiperuricemia, de ácido úrico elevado, quando você retira as farinhas e os açúcares da alimentação, melhoram, porque a carne vermelha não cria tanto detrito assim para virar doença. Há contadíssimas exceções de pessoas que têm alteração no metabolismo das purinas, que se chama, né, nesses detritos da proteína, que realmente tem que restringir em alguma maneira a carne, mas a imensa maioria das pessoas que têm ácido úrico elevado nos dias de hoje faz parte do quadro da síndrome metabólica, da síndrome que não só eleva a insulina e predispõe ou provoca o diabetes, como também coloca os triglicerídeos elevados, hipertensão, circunferência abdominal grande, tudo isso. Então, a pessoa diz que tem herança de diabetes da família de pai e de mãe. Tá? Mudou a alimentação e normalizou tudo. Por que isso acontece? Porque muita gente acha também que tem um problema genético e a única coisa que tem é um problema de hábitos alimentares errados passados de pai para filho. Então, se a mãe era gordinha, ou se alimentava mal, ou era muito gulosa, comia doce, ou o pai também, ou gostava de um chopinho e aquilo, né, foi botando aquela barriguinha e tudo, estão diabéticos, não quer dizer que o filho tenha que estar. Se ele modificar os hábitos de vida, isso não é uma condena, porque e tem uma coisa, a genética carrega as armas, mas quem aperta o gatilho é o estilo de vida. Então, vamos prestar um pouquinho de atenção no que, primeiro, por que a comida nos dá um determinado conforto, sabe? Repara, isso acontece até nos filmes, se é aquela pessoa que tem uma decepção amorosa, na cena seguinte está sentada no sofá, de pijama, com um pote de sorvete e aquela colher de sopa na mão, mandando ver, né? Está tentando reparar uma mágoa com um pote de sorvete. Então vamos parar para pensar um pouquinho, se a gente não faz a mesma coisa, não estamos tentando reparar a mágoa, uma mágoa qualquer, uma insatisfação, porque a gente fala muito em estresse, estou muito estressado, mas estresse não é a expressão certa, não é a palavra certa. O que a gente tenta compensar com comida é insatisfação. Insatisfação. Para pensar quando te bate uma coisa dessa, você quer o quê? Você quer satisfação imediata. A reação de estresse é outra coisa. A reação de estresse é uma coisa fisiológica. É uma descarga de adrenalina, basicamente programada pela nossa ancestralidade para ser uma reação de luta ou fuga. É uma reação que qualquer mamífero tem. Um gato se ouriça, um cachorro, sabe, faz aquela cara feia. Os humanos, nós ficamos tensos, retesados, acelera o coração. Isso é uma reação de estresse. O que nós sentimos no nosso dia a dia, que nos faz correr para procurar alguma coisa que nos dê satisfação imediata, é insatisfação com a vida, com a família, com o trabalho, com o parceiro, com o sexo, né? E o que acontece com essa insatisfação? Que nós tentamos compensar essa satisfação se satisfazendo por comida. Repara o resultado. Além da doença que pode tirar esse plim-plim. Além da doença que você vai desenvolver, o que vai acontecer? Que a insatisfação vai aumentar. Por quê? Porque o corpo não responde à expectativa. Nem a forma do corpo, não se adequa aos padrões estéticos mais básicos, porque a gente começa a ficar muito, muito inchado, muito retendo líquido, muito se achando muito gordo, muito cheio de celulite, com duas papadas, como envelhece precocemente, porque uma das coisas que mais detona no colágeno, as pessoas ficam um pouco obcecadas por tomar colágeno depois dos 40 anos, uma das coisas que mais detonam o colágeno é o açúcar. É o açúcar e as farinhas que rapidamente se transformam em açúcar, porque
porque elas provocam uma reação de glicação. Glicação é uma reação, uma união de açúcar com proteína, que acontece de maneira imediata, não precisa de catalisador, e essa proteína fica degradada, fica como se fosse enferrujada, para dizer de alguma maneira, né? Fica uma reação de glicação, uma reação de caramelização. Então, uma das coisas que mais se notam quando a pessoa passa de fazer uma alimentação cheia de açúcares e farinhas para uma alimentação limpa de bicho, planta e beber água, é o aspecto da pele. O aspecto da pele, o aspecto da celulite. Por quê? Porque você deixa de alimentar a celulite. Você deixa de alimentar o envelhecimento. Se você ainda acrescenta uma rotina de jejum intermitente, aí é uma maravilha. Aí a flacidez melhora muito. Por que melhora muito? Por duas razões. Porque, primeiro, o jejum intermitente, como outras formas, vou falar aqui mais um pouquinho do desconforto voluntário, estimulam a biogênese mitocondrial, quer dizer, nossas células passam a ter mais mitocôndrias, portanto, a gerarem mais energia e a transitarem melhor com essa energia. E, ao mesmo tempo, o jejum intermitente também promove a autofagia celular. O que é autofagia celular? A autofagia celular é um mecanismo descrito pelo Prêmio Nobel de Medicina de 2016, onde o corpo teria a capacidade de, digamos assim, de comer, de ter essa fagia, de comer, de destruir células defeituosas. Então, um dos melhores recursos que eu tenho visto, e olha que eu tenho clínica de nutrologia faz 20 anos e eu tinha clínica de estética também na minha clínica, tá? E a gente oferecia todos os tratamentos e, enfim, um dos melhores recursos que eu tenho visto para tratar envelhecimento cutâneo e flacidez é a mudança do hábito alimentar e implementar a prática de jejum intermitente. Com que frequência? Eu comecei com 2 vezes por semana e agora não consigo mais pensar em comer nada antes de meio-dia, 2 horas da tarde, dependendo do dia. Máximo que eu faço, que aí sim eu me gratifico com um café expresso, que realmente o barulho da maquininha de café é um dos meus gatilhos de vício, de dopamina, né? E eventualmente eu coloco lá uma colherzinha de creme de leite. E vou pela manhã, malho, faço meus exercícios, faço tudo que eu tenho que fazer. Eu agora estou mais trabalhando na parte da tarde, então vou no mercado, vou para cá, para lá, faço as minhas coisas e não sinto mais fome. Por quê? Porque eu simplesmente condicionei meu corpo. E porque eu estou fazendo, é que eu te digo, faz. Primeiro, porque todo mundo consegue, porque se eu conseguir, eu era daquelas que até me forçava a tomar café da manhã, porque até 10 anos atrás eu fazia parte como todo mundo, né? Era a informação que tínhamos. Então ficávamos acreditando que o café da manhã era aquela coisa maravilhosa de não sei o quê. E de repente eu me libertei disso. E para mim funciona. E eu consigo fazer e não sinto a menor falta. E o que está acontecendo? Que eu estou indo para os 62 anos e eu não me preocupo mais com o peso. Porque toda essa minha evolução que eu tentei aplicar também na minha prática diária, da minha prática clínica, foi uma evolução minha pessoal anterior. E eu comecei a implementar o jejum quando eu comecei a estudar jejum, porque eu falei, cara, eu tenho que saber como é que isso funciona, porque as pessoas estavam começando a me perguntar. E libertador, eu diria, né? Jejum intermitente de vida e liberdade. E na hora que a gente passa a se alimentar limpo, a fazer períodos que eu digo, jejum intermitente é intermitente, gente, não quer dizer que tenha que ser todo dia, não quer dizer que tenha que ser de 24 horas. É uma prática que você come. Primeiro limpa sempre a alimentação. Tira doces, tira farinhas, tira açúcar e, sobretudo, tira produto industrializado. Porque eu não quero fazer jejum intermitente e eu não quero fazer dieta low carb. Certo? Come limpo. Come comida. Come aipim, come uma batata doce, come um pão eventualmente de fermentação natural. Isso não vai te ajudar a emagrecer, mas você não vai destruir a tua saúde. Mas se você precisa emagrecer, se você precisa reduzir taxas, porque tuas taxas já estão todas apitando
Ou já foi no médico, o médico já te falou que você está com isso e aquilo. Você tem que retirar carboidrato da alimentação. Não, se você está abaixo do peso, a Gabi está perguntando, né? Abaixo do peso é uma das poucas contraindicações do jejum intermitente ou de dieta cetogênica, porque realmente é uma prática que te faz perder peso, né? Realmente é uma prática que te faz perder peso. Então, quem está abaixo do peso não é recomendável, a não ser que essa pessoa tenha muito controle sobre o que come e faça um aporte calórico adequado, né? Bem, um aporte até hipercalórico, na base de comida boa, nas outras refeições. Mas eu diria que o baixo peso é uma das contraindicações do jejum intermitente, a princípio, né? Então, como diz o alimento sagrado, ele só para com os ultraprocessados já é meia vida. Já é uma qualidade e uma quantidade de vida que você ganha. Por quê? Porque também isso vai te ajudar muito a diminuir o vício. E diminuindo o vício, aquele impulso que te leva a procurar aquele prazer imediato e que você esconde atrás de conforto, atrás de praticidade. Não é não, gente. É vício. É vício. Se você está achando que eu estou exagerando, quando bater a onda, para e pensa, né? Cereais. A Fábio está perguntando sobre cereais. Se são indicados ou não. Pessoalmente, da minha dieta estão fora. Por quê? Porque eu tenho uma intolerância não celíaca a glúten. Os cereais não são o melhor alimento para o uso humano. Se você quer comer carboidrato, eu prefiro os carboidratos, as raízes. Se você quer comer um teor maior de carboidrato, pessoalmente prefiro as raízes. Sobretudo quando falamos de cereais, do jeito que a maioria das pessoas consome. Pães de farinha refinada, pão francês, farinha de baixa qualidade, misturada com farinha de soja, lambuzada de gordura hidrogenada, ou aqueles pães de supermercado que aquilo são tipo bolos feitos para extraterrestre, né? Então, a pessoa está perguntando se as adoçantes não quebram o jejum, tá? Os adoçantes não quebram o jejum, pode adoçar com stevia, sim, né? Então, eu estava falando dos cereais. Os cereais têm, além do glúten, tem as amilopectinas, tem várias substâncias que alteram a permeabilidade intestinal. Eles têm uma carga glicêmica muito alta e eles se transformam rapidamente em açúcar, em glicose, passam para o sangue, causam todo esse estrago que a glicose provoca. E tem uma pergunta interessante, se eu posso substituir pelo quê? Então, eu acho que o pulo do gato é você não tentar substituir, porque você tem que subverter a maneira de comer, você tem que ser subversivo, você tem que reaprender a comer de alguma maneira, porque enquanto a gente procura substituições, enquanto a gente procura fazer a receitinha do bolinho low carb, e a gente vai perpetuando esse modelo, digamos, esse mesmo modelo de lugar comum, né? De ficar repetindo a mesma coisa, de falar de conforto, praticidade e segurança, quando na realidade estamos querendo falar de vício e de necessidade de compensação imediata. Então, como nós estamos acostumados a se compensar com um bolinho, então vou tentar fazer um bolinho de farinha de amêndoas com xilitol. Não é que seja proibido, veja bem, nada é proibido, né? Mas te perpetua no erro, não te tira dessa coisa que você acha que é a tua zona de conforto. Então, meu conselho é uma boa porção de proteína animal, uma boa mesmo. Você bota mais ou menos 30% a mais de carne do que você botaria normalmente no prato, pelo menos. Se quiser botar o dobro também. Mas bota uma porção a mais, uma porção significativa a mais. Come sempre a proteína em primeiro lugar. E essa carne bem feita, bem temperada, nada de botar o bife, por exemplo, na panela fria. Deixa esquentar a frigideira, deixa ela esquentar mesmo. Taca o bifão lá de uma boa grossura, né? E deixa ele lá estorricando de um lado, mas como ele é grossinho, ele não vai ficar estorricado por dentro, porque o legal é que a panela bem quente para estorricar por fora e ficar bem macio por dentro. Se você quiser colocar lá uma manteiga, umas ervas aromáticas, né, ou se não, só sal e pimenta, fica maravilhoso.
Então, essa proteína tem que ir em primeiro lugar. Que você vai acompanhar para obter saciedade e não ter que precisar de substituir por arroz, ou substituir o arroz e coisa. Você vai colocar uma boa salada, mas essa salada não vai ser só uma saladinha de folha, vai ser uma salada gorda. Você vai colocar abacate, palmito, você vai colocar umas boas lascas de queijo parmesão, você vai colocar semente de girassol, semente de abóbora, de gergelim, de linhaça, você vai colocar nozes picadinhas, você vai botar um bom azeite, um sal marinho, um limãozinho espremido, porque você precisa de sabor. Não é que a gente não tenha que ter satisfação com a comida, mas a gente tem que aprender a se satisfazer da maneira certa com a comida certa. Então, uma das coisas fundamentais é você ter uma boa porção de proteína e alguma gordura na tua alimentação, de preferência essas gorduras do abacate, das nozes, do queijo, né? Botar um sal bom, nada contra sal. Só o hipertenso. O hipertenso está acima do peso e a hipertensão costuma melhorar mais quando tiramos o açúcar da alimentação do que quando tiramos o sal, porque perdemos peso, né? A não ser mais uma vez. Quando eu falo de hipertensão, quando eu falo de diabetes, quando eu falo de todas essas complicações, são o tipo de doença que aparece por má alimentação, por sobrepeso. Quando a gente fala de diabetes do tipo 1, é um problema totalmente diferente, é uma coisa que a pessoa, um problema autoimune que começa na infância ou na adolescência. Quando a gente fala de hipertensão, se for uma hipertensão essencial, uma hipertensão por estenose arterial ou alguma outra coisa assim, é uma coisa totalmente diferente. Claro que essas condições também se beneficiam de uma boa dieta, tá? Então, estamos sempre falando dos problemas que decorrem de uma dieta inadequada e do sobrepeso. Porque o sobrepeso, gente, é uma realidade para 75% da população adulta e para mais de 40% das crianças e adolescentes. Tá? Então, é quase todo mundo. Por que todo mundo está obcecado com o diabo? Porque a obsessão, porque falam assim, a ditadura da magreza. Eu acho isso engraçado. É a ditadura mais fracassada que tem, porque o universo, o mundo está acima do peso. Né? Nós estamos assistindo na televisão reality shows de quilos mortais, pessoas com obesidade de 200 e tantos quilos. Nós andamos nas ruas e as pessoas estão muito grandes. Então, quando as pessoas falam, a ditadura da magreza, é mais um cacuete, é mais uma frase de efeito, para dizer, bom, está bom assim porque eu estou gostando da minha pizza pré-fabricada e eu quero continuar me gratificando com ela. Só que o problema não é o volume, não é a forma, não é a adequação ou não aos padrões estéticos. O problema é o diabetes, o problema é a hipertensão, o problema é o ácido úrico, o problema é o colesterol, o problema são os triglicerídeos e todas as complicações que vão vir depois disso. E o problema também é a enxaqueca, é a azia, é o refluxo, é a gastrite, o helicobacter, o cólon irritável, enfim, as dores do joelho, dor do calcanhar, hérnias de disco. Por quê? Porque nós não usamos o corpo para aquilo que nós fomos desenhados. Nós estamos usando o corpo de uma maneira totalmente hedônica, imediatista, para se satisfazer de maneira imediata, e o negócio do conforto, na realidade, é uma grande preguiça coletiva. Nós somos uma espécie que tinha que sair para conseguir comida todos os dias, e senão não comia. E nos transformamos nos sedentários habitantes de um sofá, comedores de farinhas e doentes muito precocemente, desanimados, muito, muito jovens. Libido nas cucuias, quantas mulheres eu vejo por volta dos 30 anos que reclamam de baixa libido. É um problema que assusta. Se a mulher está no auge, está ficando, sabe, entrando na maturidade e tal. Mulher com 28, 30, 32 anos que vem me conta, a libido está baixa. Tomando antiácido, seguramente tomando antidepressivo, se alimentando muito mal, insulina nas alturas, cortisol nas alturas. O que acontece? Todos esses hormônios que regulam o desejo acabam inibidos por essa enxurrada de hormônios elevados e degringolados pela má alimentação. A pessoa está... Até pode arroz e feijão? Até pode arroz e feijão. O problema é, o arroz e feijão
Claro, eu falo muito isso, gente, porque eu não fui criada no Brasil, né? Suponho que já notaram pelo meu sotaque, que eu não sou daqui, não me chamaram, né? Então, o que acontece? O arroz com feijão é uma coisa muito local, muito ligada exatamente isso ao conforto, à afetividade. O comfort food do brasileiro é arroz com feijão. Ele é uma mistura perfeita? Nem de longe. Não, mentira. É uma coisa que você está acostumado a comer desde criança, tá? Então, é necessário, não é. Tem que ter arroz com feijão, porque senão você não vai obter ferro. A maioria do ferro que está no feijão, você vai eliminar no cocô. O ferro de origem vegetal, o que a gente chama de ferro não M, ele é pouco absorvido. Né? O ferro mesmo, o que tem ferro mesmo, bom, daquele que se absorve bem, é a carne vermelha. E tem mais, se você tem uma alteração da secreção ácida do estômago, e essa alteração da secreção ácida é decorrente do excesso de doces e farinhas na alimentação, o que vai acontecer? Tem pessoas que chegam a ter atrofia das células parietais do estômago. Elas não segregam adequadamente ácido, então a absorção desses nutrientes também fica comprometida e essa pessoa tem histórico de ferritina baixa, de anemia de repetição, porque além de comer pouca fonte de ferro válida, que seria a carne vermelha, ainda absorve pouco porque o estômago dela não consegue processar. Nem se fala então das pessoas que fizeram cirurgia de redução de estômago, que eles não absorvem mesmo. E eu estou cansada de ver pessoa que fez gastroplastia redutora, fez bariátrica, e veio numa consultora com um comprimidinho de ferro. Não adianta. Depois que faz cirurgia bariátrica, tem que ser injetado. Porque o estômago perdeu a capacidade de absorver. A insulina é de 26, Tatiana. Eu não sei qual é o grau de evolução desse problema, mas se você deixa de estimular a insulina constantemente comendo carboidratos, ela vai cair, sim. Ela vai cair, sim. Quem não come carne vermelha? Esse é um problema, né? Esse é um problema, porque a gente se impõe por diversas razões, né? Quer dizer, tem fontes de ferro vegetais também que se absorvem, mas não tão bem quanto a carne vermelha, né? Mas se comer muita carne aumenta a ferritina, não. Não. A ferritina aumenta porque quando o fígado está sobrecarregado, fígado gorduroso tem ferritina alta. Muita carne não aumenta a ferritina, gente, pelo amor de Deus. O que aumenta a ferritina é um dos grandes indicadores de esteatose hepática. A não ser, mais uma vez, que a pessoa venha com um distúrbio raríssimo no metabolismo do ferro. 90% dos casos de ferritina elevada é gordura no fígado, que aí se produz ferritina independente da quantidade de ferro que come. O fígado consegue produzir essa proteína, como também eleva TGO, TGP, aumento de ferritina normalmente é gordura no fígado. Não aumenta porque come a carne, não. Pode comer carne à vontade. Nós somos animais seletivamente... O que a nossa espécie é? É carnívora? É herbívora? É vegetariana? Não. A nossa espécie é ambas as coisas seletivamente. Isso quer dizer o quê? Que nós temos capacidade de sobreviver comendo seletivamente carne ou seletivamente vegetais. Por que isso? Porque durante todo o tempo da nossa evolução, sobretudo evolução, países como o Brasil têm mais fartura o ano inteiro. Se você transferir isso para a América do Norte ou para a Europa, que tem invernos muito rigorosos, ou lugares como o sul do Brasil, enfim, lugares que têm estações mais definidas, nos invernos tem mais caça, nos verões tem mais fruta. Então, nós somos... E claro que se você é aquele coletor caçador que sai da caverna e lá do lado de fora tem um bando de árvores cheias de fruta, você vai encher a barriga com aquilo e você não vai se meter numa expedição de caça hiper cansativa, exaustiva e perigosíssima para obter alimento. No entanto, quando esfriar o clima, as frutinhas vão embora, você vai ter que pegar a tua lancinha e sair atrás do bicho que for para encher o buchinho. Então nós somos seletivamente
carnívoros ou vegetarianos. Quer dizer, nós temos condição, claro, nós temos a opção de optar por uma determinada dieta, né? Hoje em dia, na época da fartura, nós podemos nos permitir dizer, eu não como disso, eu não gosto daquilo, eu tenho pena disso, eu tenho pena daquilo. Por quê? Porque nós vivemos uma época de fartura imensa. Nós hoje em dia conseguimos fazer a barbaridade de trocar uma carne animal, de origem animal, por uma carne de origem vegetal que custa 4 vezes mais e tem um gosto parecido. Eu não concordo muito com isso, mas eu acho que aí cada um faz o que bem entende. Então, eu já falei antes que a ferritina baixa pode ser deficiência no aporte, quer dizer, na ingesta de ferro, ou pode ser uma alteração na absorção. E nas mulheres ainda tem uma terceira causa. Mulher que menstrua, que tem períodos menstruais muito, o fluxo menstrual muito intenso, talvez tenha também uma perda muito grande. Então, tudo isso tem que ser visto, né? Então, gente, vamos voltar um pouquinho ao que me trouxe aqui hoje, né? O assunto da praticidade, do conforto. O que eu queria pedir para vocês é para quando esse pensamento vier de que isso é prático, para e pensa. Para e pensa se você está fazendo isso por praticidade ou porque você já está salivando de antecipação daquela coisa cheia de sabores estranhos, né? Eu quero que você pare e pense, porque se você está fazendo isso porque é mais prático fritar um nugget do que grelhar um bife, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Porque o trabalho é rigorosamente o mesmo. O fato de comprar as coisas é rigorosamente o mesmo, né? E o arroz agora com o preço que está quase saindo mais em conta comer bife, né? Óbvio, que muita gente vai me dizer, mas tem gente que não tem o que comer. Lógico, gente, eu estou mega ciente disso, eu também tenho uma atividade paralela com isso. Mas o que me consta é que as pessoas que estão me assistindo aqui são pessoas de classe média que têm recursos para se alimentar corretamente. Infelizmente, quer dizer, numa população com tamanho nível de desigualdade, a gente tem que tentar. Eu tento, pela minha profissão, atingir as pessoas... Isso, classe média, que tem recurso, que querem se reeducar e que querem se alimentar corretamente, e tentar exercer também um lado filantrópico para tentar ajudar aqueles que não têm praticamente nada, né? A gente tem que ter o bom senso, né? Então, bicho, planta, né, Paty? Ele tá certa. Bicho e planta. Gente, a natureza é tão rica, e é tão rica de sabores, de cores, de consistências e paladares, e a gente se deixou tomar por uma propaganda enganosa, por uma falsa noção de segurança, conforto e praticidade, que na realidade é somente vício. E é um vício que você tem para satisfazer de maneira imediata. Porque o problema não é estresse, o problema não é ansiedade, o problema é a insatisfação. E talvez se a gente começasse a raciocinar sobre isso, a gente conseguiria achar os motivos primeiros da insatisfação e não os últimos, que só a vontade de comer aquela pizza. Musculação em jejum? Pode, claro, eu faço todo dia. Agora, requer adequação, requer treino e requer, sobretudo, uma disciplina alimentar onde você, nas horas que você se alimentar, você vai se alimentar corretamente, tá? Carne de segunda, carne de segunda, eu acho pessoalmente mais saborosa que o filé mignon, né? Se você... Outra coisa, gente, vamos para a cozinha, vamos pilotar os fogões, que ninguém morre disso. É porque muita gente acha prático porque não sabe cozinhar, porra, aprende. A vida é o quê? Essa caixinha de limitações onde a gente se trancou. Não sabe cozinhar, aprende. Você não precisa ser um cordon bleu, você pode aprender a temperar um bife, fritar no ponto, fazer uma boa salada, que coisa mais satisfatória. Eu já atingi outro nível, eu estou tendo a minha própria horta, graças a Deus pela quarentena que me permitiu fazer a minha horta. Quer dizer, estamos aí para evoluir também, não só, não estou dizendo assim evolutivamente como Homo sapiens, estou dizendo uma evolução espiritual e preparar a própria comida, nutrir o corpo adequadamente, obter satisfação de coisas genuínas e não de coisas artificiais ou impostas pela propaganda, é uma baita evolução espiritual.
Claro que com tudo isso você faz outras coisas, você faz yoga, você medita, você faz oração, você abraça árvore, você canta, você faz caridade, faz muita caridade, que tem muita gente precisando. Tem muita coisa para fazer, mas a gente tratando bem da gente, se vendo livre da doença, se vendo livre daquele corpo que não te satisfaz, não é porque não seja magro e lindo como o da Gisele Bündchen, é porque está inflamado, é porque está inchado, é porque está retendo líquido, porque está dolorido. E a pessoa que está cronicamente inflamada pela má alimentação está com aquela sensação perpetuamente que não está legal. E a pessoa sabe. Então, gente, antes de pensar na praticidade de comer uma pizza de não sei o quê, escuta o que o corpo está te dizendo. Porque o corpo está te avisando. Está lá aquele nariz entupido, está lá aquela enxaqueca que não passa, aquela coceira nos olhos, aquele pigarro, aquele refluxo, aquela azia, aquele estufamento, aquela estufação, aquela retenção de líquido. O teu corpo está te avisando, e não é de hoje não. É muito tempo que o teu corpo está te dando toque. E você não está escutando e continua revirando os olhos. Ai, mas é que é prático e eu tenho preguiça de fazer outra coisa. Sacode. Porque a preguiça agora, você vai satisfazer a tua gula e a tua preguiça. E daqui a poucos anos, você é uma vítima desse sistema podre que te levou a se viciar e vai virar freguês para sempre na indústria farmacêutica. Tomando 3, 4 remédios por dia. Isso, você não vai para a ponta de safena, ou para enfim, problemas de retina, ou até para amputação, que o problema eu acho mais dramático que o diabetes causa. Então vamos pensando um pouquinho nisso. Vamos pensando essa praticidade, essa necessidade de satisfazer uma insatisfação de maneira imediata com qualquer porcariada. Como é que eu faço para parar? Não compra, não encomenda, não prepara. Porque aí você não vai ter. Porque as pessoas me dizem, não consigo parar de comer doce. O que esse doce está fazendo na tua casa, na tua geladeira, na gaveta do teu escritório? O que esse pacote de biscoito está fazendo lá? O que essa balinha está fazendo na tua bolsa? Não vem me dizer que não consegue, não quer. Então, antes de repetir, eu não... Tem gente que já entra pela porta do consultório, eu não consigo. Tentou? Tentou de verdade, fez uma compra diferenciada, limpou a tua cozinha, parou de usar teu filho, teu marido. Pensar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho nisso. Toda vez que você for repetir que é prático, que é gostoso, que você não consegue, para e pensa um pouco, tá? Para e pensa um pouco. Se você ainda acha que essa satisfação imediata, quando você se olhar no espelho, vai querer continuar com aquela insatisfação, e vai dormir com aquela azia, e vai acordar com aquela dor de cabeça, e com aquela dor no corpo, e aquela sensação de que está inchado, de que está retendo líquido, e chega em casa e os anéis, você já teve que... O sutiã está te asfixiando, o cinto da calça está te sufocando. Para e pensa nessa suposta praticidade, nesse suposto conforto que essas coisas estão te dando. Tá, gente? Então, quem tem dificuldade de comer legume, olha, o paladar se acostuma a qualquer coisa. Tenta, vai, prepara de diferentes maneiras. Como é que você tem dificuldade? Não tá tentando? Já tentou de várias maneiras? Então vamos tentar. E ninguém é obrigado a comer de tudo. Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Vai ter coisa que você vai... Tem coisas que te enchem a boca d'água, e tem outras que você... se for por minha opção, eu não faço, né? Então, opa! Oi, o cobra aí. Então, gente, vamos pensar um pouquinho nisso? Na hora de pensar na praticidade, odeio essa palavra, que prático é uma indução à preguiça, é uma indução a não tomar iniciativas diferentes, é uma indução a fazer porra nenhuma sentado no sofá. Então, vamos evitar de falar em praticidade, né? Exatamente. Gente, vai numa loja dessas especiarias. Gente, teve guerra pelas especiarias, guerras. Afundavam navios, morria gente por causa de coisas como a pimenta do reino, como o curry, como o cominho. Morria gente, e você aí temperando com sei lá, sazon, comendo miojo. Pelo amor de Deus, vamos ter um pouco de respeito pela história, pela ancestralidade, pela nossa alma imortal. Vamos ter um pouquinho de respeito, gente.
Vamos parar de repetir aquela frasezinha. Você vai se prometer que nunca mais você vai dizer que não consegue, sem pelo menos ter tentado 10 vezes, ter tentado de verdade. Eu quero ver se você consegue sem conseguir, se você segue sem conseguir, se você tentar 10 vezes e tentar pra valer. Tá, gente? Vamos falar mais sobre jejum, vamos falar mais sobre o horário de jejum, vamos falar sobre muita coisa, porque realmente numa live não dá, e daqui a pouco o Instagram me dá aquela cortada, e eu vou deixar a live salva. Eu queria que vocês me mandassem dúvidas, vocês me mandassem sugestões, só não me mandem opiniões políticas, pelo amor de Deus, que já estamos muito bem servidos disso, né? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta, tá? E por favor, parem e pensem antes de repetir que uma coisa é prática ou que eu não consigo. Porque senão eu vou ficar chateada. Se você não parar e pensar antes de repetir isso. Tá bom, gente? E tem uma coisa. Hoje fez besteira, começar novo amanhã, cara. A vida é feita isso. Tentativa e erros e recomeços. Tá bom, gente? Brigadíssima. Muito boa noite para todos. Fiquem bem. Tchau, tchau.